Agora eu queria convidar vocês para prestarem atenção numa temática muito importante. O câncer é uma doença que, se você tiver o diagnóstico precoce, você consegue sim se curar, ter um tratamento, digamos assim, mais promissor, porque você logo cedo começou a procurar a busca da cura. Então, eu estou recebendo aqui hoje o oncologista Dr. Tiago Lins para explicar. Dr. Tiago, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer enorme te receber. E aí a gente já começa perguntando, Dr. Tiago, o quanto é importante o diagnóstico precoce. As pessoas muitas das vezes têm medo, elas até desconfiam de algum problema grave, mas tem medo de procurar. Esse é o maior problema que nós temos hoje em dia, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Esse é um grande problema, sim, porque o câncer hoje ele permeia a nossa sociedade, nossa população. Nossas famílias estão sob risco de desenvolver o câncer e nós sabemos pelos dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que mais de 600 mil casos de câncer irão acontecer a cada ano. Aqui no estado são mais de 3.500 casos para câncer de próstata nos homens e mais de 3.500 casos para câncer de mama nas mulheres. Então, esses casos irão surgir. Então, onde eles irão surgir? Esse é o grande ponto. Então, quando nós conversamos sobre câncer, nós adentramos nas famílias para que os homens e mulheres possam reduzir esse medo e conseguir ter um senso mais de alerta quando alguns sinais e sintomas surgirem. Quanto mais precoce o diagnóstico do câncer, maior a chance de cura. Doutor Tiago, falando no âmbito geral, quais os cânceres mais comuns que tem assim um diagnóstico maior na lista aí que vocês observam? Não, isso aqui está uma incidência maior. Os dados de câncer eles são contabilizados pelo INCA e aí no país o câncer de pele ainda é o mais incidente. Isso quer dizer, o maior número de casos novos por ano ainda é do câncer de pele. Para as mulheres, nós temos em segundo lugar o câncer de mama e para os homens o câncer de próstata. E por isso que nós temos as campanhas do Novembro Azul e do Outubro Rosa. De outra forma, nós temos o câncer de pulmão, com incidência também elevada e grande letalidade. Isso quer dizer, o câncer de pulmão ele tem uma relação muito próxima com o risco de mortalidade. É claro que essa incidência ela é modificável de acordo com a sazonalidade, as campanhas de prevenção também, mas nós temos que ter uma atenção maior exatamente para esse entendimento, câncer de pele, câncer de próstata e câncer de mama. Aqui no Nordeste e especificamente no Norte do país, o câncer de colo de útero também representa uma alta taxa de incidência. Então, o câncer de colo de útero também nos traz um alerta para a realização dos exames preventivos ginecológicos. E aí vem aquela preocupação, fui diagnosticada pela segunda vez, o câncer voltou. Por que tem muito isso, que é muito comum, a gente acha que está curado e de repente essa doença volta? O que isso significa, doutor? Isso é muito importante. Eu converso sempre com os pacientes que da mesma forma que o câncer não deveria existir nela, ele pode voltar. Isso quer dizer, alguma mutação genética no DNA do organismo, do nosso corpo, ela existiu. E aí permitiu com que o clone celular se tornasse um câncer, e uma vez que o sistema imunológico não foi capaz de combater essa neoplasia. Então, da mesma forma que a neoplasia ela surgiu, ela pode ocorrer em outro órgão do corpo e, ao mesmo tempo, surgir uma nova lesão, mesmo independente da primária anteriormente tida. Aí, quando fala nessa questão da primária, quais são os tratamentos indicados? É um tratamento diferente por ser reincidente nessa situação? Eu queria que você me explicasse um pouquinho isso, o primeiro tratamento para o segundo tratamento. O tratamento do câncer, ele é feito uma estratégia, tá? Então, o câncer ele surge em uma região do corpo, ele começa a se espalhar na mesma região onde surgiu, quando nós chamamos de localmente avançado, quando dá comprometimento de gânglios na axila, por exemplo. E o outro cenário é quando ele é mais avançado, quando há metástase, quando há doença à distância, seja no pulmão, no fígado e nos ossos. Então, para cada cenário desse, é lançado uma estratégia de tratamento específica. Então, uma vez que é finalizado esse plano terapêutico e caso surja uma nova lesão, nós voltamos a ter um novo planejamento para aquela doença. Porque nós temos que entender que existe o órgão, existe o tecido, existem mutações específicas para cada tipo de tumor. E aí, a partir dessa fotografia, se a doença é localizada, localmente avançada ou metastática, os tratamentos são distintos. Inclusive, pedir ao pessoal aí de casa, se vocês quiserem interagir com o Dr. Tiago, tá aqui à disposição de vocês. Podem mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Eu sei que tem muita gente em casa que quer tirar alguma dúvida a respeito de tratamento, está com alguma dúvida aí a respeito de como prosseguir ou até mesmo antecipar esse diagnóstico já na prevenção. Mande sua pergunta
viu? Porque a gente está tratando um tema geral aqui sobre a questão do câncer. E você aí de casa, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. O telefone do WhatsApp está aí na telinha, 981733660. Participe, manda mensagem de áudio ou de texto e aproveite esse momento. O recidiva é mais forte quando vem, tem muito essa polêmica. A primeira vez foi fraca, a segunda é mais forte. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso. Existem muitos mitos, né? Existe muito temor também sobre a doença, não só do seu surgimento, do diagnóstico, quanto a recidiva. Quando a recidiva ocorre, nós temos que também redimensionar qual a quantidade de comprometimento no órgão e se essa localização ela pode comprometer algum órgão vital, seja a parte respiratória no pulmão, seja a parte circulatória cardíaca, seja algum afetamento hepático, de metabolismo. Então nós temos que mensurar isso. Quando há uma recidiva, nós entendemos que aquele tratamento inicial ele não serve mais para esse novo momento. Então, a doença quando ela retorna resistente aos tratamentos iniciais. Então, não que ela seja mais agressiva, mas que as possibilidades terapêuticas elas ficam um pouco mais reduzidas. Porque nós temos um amplo espectro de tratamento, mas também eles não são ilimitados. E ao mesmo tempo que nós temos que mensurar a doença, nós temos que contrapor também aos efeitos colaterais do tratamento, porque alguns tratamentos eles são um pouco mais tóxicos para os pacientes. E existe aquela dúvida, foi algo que a pessoa fez o câncer voltar? Como é que depois de uma primeira cura, de ter todo o tratamento, a pessoa deve se comportar para evitar? Ou não tem como, doutor? Isso é uma mudança de comportamento social da nossa sociedade desde os inícios da infância. Sim. Né? Então nós temos aí cerca de 15% das neoplasias que são de fato estritamente relacionadas a mutações hereditárias. Mutações que nós herdamos dos nossos familiares. Isso. 85%, quer dizer, a grande maioria, elas são mutações adquiridas durante a vida. Então, dos hábitos de estresse, dos hábitos de não realizar exercícios físicos e hábitos também de má alimentação. É claro que esses 3 pontos de controle, por vezes, eles são modificáveis, mas eles também não são sob total controle nosso, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter uma qualidade de vida razoável, mas nem sempre também podemos escolher a alimentação que temos. Mas imagina que essa alimentação é errada todos os dias durante 10, 20, 30, 40, 50 anos. Consequência. Então a consequência é que mutações irão surgir no DNA do nosso organismo, essas mutações poderão desenvolver o câncer. Então, esse mesmo cuidado que nós temos para evitar que o câncer possa existir, nós temos que reativá-lo durante o momento da recidiva. Então, nós temos que ter atividade física, uma alimentação saudável, uma qualidade de vida exemplar, para que nós possamos ter um tratamento eficaz. Muito bem, você falou uma coisa bem interessante que eu acho que realmente a gente tem que se atentar com relação a isso, que é esse rastreamento familiar, entender o nosso DNA, entender como nós estamos aqui, de que somos formados, de que maneira, isso é primeiro grau, segundo grau de familiar, como é que a gente pode começar a estudar a nossa família para até realmente ter uma preparação com relação a isso? Para quem não tem câncer ou não tem câncer na família, esse momento é mais específico. Mas quando nós temos uma neoplasia presente na família, seja no indivíduo mulher ou homem com câncer de próstata ou câncer de mama, nós podemos estudar a partir desse indivíduo índice qual o risco familiar. Então nós ampliamos o espectro para avaliar irmãos, primos, tios, pais, avós, bisavós e também lançamos mão de um entendimento sobre os filhos. Qual a relação e risco que os filhos podem herdar das mutações que possam desenvolver o câncer. Então, nós podemos fazer um mapa familiar para aconselhamento hereditário e também de risco contra o câncer. Muitos tratamentos, eles são de fato já defendidos para rastreamento normal, como a mamografia a partir dos 40 anos de idade para todas as mulheres, mas caso haja um risco hereditário maior, mais significativo, esse acompanhamento e essa prevenção, ela pode iniciar a partir dos 20 ou 30 anos de idade. Muita gente também, inclusive daqui a pouco já vou começar a colocar as perguntas do pessoal aí de casa, podem mandando, viu pessoal, fiquem à vontade. Ainda falando sobre a estrutura de quem pode desenvolver um câncer, existe, eu não sei se são mitos ou são verdades, mas na internet a gente acha muita coisa. Pessoas que se relacionam não à obesidade, outras que relacionam a questão de cor da pele, uma pessoa branca tem mais suscetibilidade de ter o câncer, ou a negra não. Questão de sangue eu já ouvi falar, ou positivo, ou coisa do tipo. Enfim, existem outras situações que podem realmente trazer o desenvolvimento do câncer?
Existem algumas mutações hereditárias que sim, mas como eu te falei, elas são a menor que 15% em todos os tipos de câncer de desenvolvimento. E o câncer por si, ele não é uma doença única, são mais de 200 tipos de câncer. Então, para cada subtipo de câncer, nós podemos ter fatores de riscos específicos. Então, o tipo sanguíneo, a presença de Helicobacter pylori, a presença de mutação do BRCA, a endometriose. Então, todos esses fatores podem contribuir para o risco de câncer, mas são riscos específicos para um subtipo de câncer. E não necessariamente que vai existir, porque o risco é uma probabilidade, não é um desenvolvimento a 100% que vai existir. Exatamente. E aí tem a questão do fator idade também, né? Pode ser criança, jovem, adulto, idoso, não é isso? Exato. Nas crianças, as mutações elas são mais frequentes quando há o desenvolvimento dessa neoplasia, seja para tumores malignos como sarcoma e outros tipos. Para os adultos, essa incorporação de mutações em soma, elas são consecutivas durante a idade, então por isso quanto mais idoso, maior o risco da gente ter o câncer. Muito importante, viu, doutor, falar sobre isso. Deixa eu colocar já uma pergunta aqui no telão. Vamos preparar, vamos chamar aqui o pessoal de casa, tem uma pergunta. Qual é o melhor tratamento para o câncer de pâncreas? Para o câncer de pâncreas, bem para como outros tipos de câncer, o melhor tratamento é a cirurgia, porque a gente retira toda a lesão e retira inclusive com a margem de segurança no entorno, num giro de 360 graus e ao mesmo tempo por profundidade. Então, a cirurgia é o melhor tratamento. Caso no estadiamento seja necessário, nós podemos lançar mão de uma quimioterapia ou mesmo de uma radioterapia complementar. Muito bem. A gente vai falar também sobre a questão do tratamento precoce. Que tratamento seria esse? Que exames seriam esse? Que comportamento é esse? Mas deixa eu colocar mais uma pessoa aqui para participar da gente. Colocar aqui no telão, tem mais pergunta, tem sim. Doutor Tiago, tive câncer de útero, tenho uma landra na minha axila, no lado direito. Ela aparece de vez em quando devido a uma carnosidade que tenho embaixo do braço. Será que tem algum vínculo com o problema que tive? Deve ser alguma coisa mais assim aparente, né? Um nódulozinho aparente ali, e ela quer saber exatamente se tem alguma relação ao que ela já teve. O câncer de útero, ele tem um tratamento que é cirúrgico, né? Então ele não teria uma relação direta com o câncer de mama se essa lândria, essa íngua que ela sente, na verdade, na região axilar, tem um desenvolvimento persistente. Mas é importante que ela procure exatamente um profissional para que seja examinada clinicamente, seja palpado para avaliar se é doloroso, se é rígido, se é flexível. Mas nessa relação de axila com colo de útero, era menos provável. Agora, é importante que ela faça acompanhamento, porque mesmo que a gente faça o tratamento, é importante que haja um acompanhamento periódico após tratamento, a cada 3 meses, 6 meses ou a cada ano, e até 5 anos pós-tratamento, para que a gente possa dar alta à paciente, para que ela consiga viver tranquilamente após. Exatamente. E tem muita gente, doutor, que mesmo até por falta de conhecimento, do ouvir dizer, a gente tem uma tal de uma preocupação de glândulas, que nosso corpo é todo espalhado ali de glândulas, e onde a gente sente, a gente acaba pensando que é realmente um tumor, que é um caroço desconhecido, enfim. Que associação nós temos e que cuidado devemos ter com o nosso corpo com relação às nossas glândulas? Esse pensamento é comum e ele é até importante, mas não pode levar a medo, a pânico, né? Então, se nós temos alguma glândula que esteja inflamada, é importante pensar que possa ser câncer, pode ser um linfoma, alguma alteração. Mas a maioria das alterações do organismo, elas são benignas, elas são do bem. Então, se eu tenho uma garganta inflamada, eu posso ter o pescoço com glândulas palpáveis. Se eu tenho uma alteração de inflamação da tireoide, eu posso ter glândulas palpáveis também. Mas eu posso ter outras alterações que sejam malignas, sim. Então, se há uma persistência desse nódulo, dessa íngua, dessa lândria que seja persistente, ou que inflame, ou que cresça, então é importante que busque um profissional para que seja examinado, palpável, e também sejam realizados exames complementares. Exatamente, e aí me fez lembrar, há um ano, há cerca de 2 anos, eu acho, mais ou menos esse período, a mídia internacional levou o caso da Angelina Jolie, que retirou os seios e retirou a parte do útero, porque achava que, por conta do trajeto familiar que ela tinha, já incidências de câncer na família, que ela poderia também ser uma portadora de câncer. Então, ela resolveu tirar as mamas e o útero. Seria recomendável? Foi um exagero? Como é que o senhor dá uma opinião relacionada a isso? Porque depois muitas mulheres queriam fazer a mesma coisa, viu? Inclusive eu. Inclusive, até hoje permanece esse desejo das mulheres, por vezes, de retirar as 2 mamas para reduzir o risco de câncer. Mas nós temos, de forma pragmática, algumas indicações para que sejam realizadas essas mastectomias
essas cirurgias de retirada de ovários e útero. Então nós temos que ter essa história familiar bem desenhada e que haja mutação, naquele caso o índice, que foi a avó dela, e que nela também tenha mutação. Quando essa mutação ela é transmitida, nós temos um risco de mais de 50% a 60% de ter o câncer de mama e também o câncer de ovário. O câncer de mama ele pode desenvolver de forma insidiosa, isso quer dizer, a gente pode não perceber que ele surge. E aí só um pouco mais tarde, quando está mais avançado, a gente consegue detectar. Mas as mamas são dois órgãos externos, que são palpáveis, que nós temos exames como ultrassom, ressonância e mamografia. Um grande risco para essa mutação do BRCA é o câncer de ovário, porque é uma região onde nós não temos sintomas quando ele fica com a produção da neoplasia. Então é muito importante pensar em retirar sim as mamas, mas também os ovários, mas só e apenas se tivermos a mutação naquela pessoa e que a mutação tenha uma relação já de hereditariedade na família para câncer. Muito importante. E aí eu tinha feito uma pergunta anterior, que seria sobre exames, rotina, quais seriam esses exames para a gente ter uma vida mais saudável, para a gente realmente fazer um rastreamento, o que é indicado? É muito importante tocar nesse ponto dos exames, porque a população hoje, ela consegue realizar exames mesmo sem ir ao consultório, mesmo sem ir ao posto de saúde, então ela quer fazer um exame. Então, esse exame, ele tem que ser direcionado, ele tem que ser pensado para qual tipo de câncer eu estou em rastreamento. Como eu falei, são mais de 200 tipos de câncer, então não vai ser um raio-x ou um hemograma que vai conseguir me dar um norte sobre que tudo está bem. O mais importante é que você possa se autoconhecer, se autoexaminar e caso haja mancha no corpo, nodulações, alguma tumoração como um gânglio que não seja resolvido por si só, uma perda de peso sem justificativa, uma febre repetitiva, infecções de repetição, nós devemos procurar um profissional para que ele consiga direcionar aquele exame preventivo ou de rastreamento precoce. E é importante lembrar que no momento que nós realizamos qualquer tipo de exame, seja tomografia, PET scan, ressonância, esse exame me diz que de hoje para ontem, para trás, o exame está normal. Então, a partir de amanhã, caso surja alguma alteração oncológica no organismo, esse exame já não serve mais. Porque às vezes nós pedimos ao paciente para vir a cada 6 meses e ele só aguarda os 6 meses. Isso. Mas caso antes desse período de 6 meses haja alguma alteração significativa, nós precisamos antecipar a consulta e realizar um rastreamento mais precoce. Meu Deus, que informação boa, gente. Eu já estou aqui, eu imagino o pessoal de casa como está feliz de ter essa oportunidade, de ter esse conhecimento tão amplo que o senhor está passando. E para a gente finalizar, eu só queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como ter uma qualidade de vida durante o tratamento, porque tem tanta gente que fica debilitado, que muitas vezes perde até o entusiasmo e aquilo ali também vai afetando. Como é que, se for diagnosticada ou diagnosticado, o que é que deve fazer durante o tratamento para realmente ter mais positividade e reagir de forma melhor? É importante que durante o tratamento a vida consiga continuar normal, né? A gente precisa tratar, mas tratar sendo feliz. E por vezes o tratamento ele também não é leve. Então um ponto importante é você escolher o profissional que vai lhe acompanhar. E tem uma equipe multidisciplinar que te acompanhe, com enfermeira, com fisioterapeuta, que nutricionista, que possa te orientar e te guiar quase que diariamente sobre as melhores práticas para você. É claro que alguns hábitos que são desenvolvidos durante toda a vida, eles não conseguirão ser suprimidos de uma hora para outra. Então, se você tem uma qualidade de vida que gosta de comer um pouco de doce, gosta de comer algo específico, é importante que você persista com aquela qualidade de prazer de vida. Sim. Mas não que seja diariamente ou em excesso, né? Então, quando o paciente pergunta se pode comer uma feijoada, às vezes pode comer, mas não pode comer uma pratada inteira. Então, tem que ser uma porção de qualidade para que ele tenha qualidade de vida. Então, se você tem um profissional que te acompanha, se você tem uma equipe multidisciplinar que te acompanha, você vai ter uma regra melhor de qualidade de vida e vai conseguir ter o tratamento com menos efeitos colaterais e com um resultado mais eficaz desse tratamento. É verdade, que coisa boa. Doutor Tiago, muito obrigada, viu, por você estar aqui conosco, por estar falando de uma temática tão importante. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Eu deixo aí os minutos finais para as suas finalizações e agradecimentos. E onde é que a gente pode encontrar? Nas redes sociais? Como é que o pessoal aí de casa pode estreitar aí o laço? Eu agradeço o convite e parabenizo vocês pela oportunidade, porque quanto mais a gente fala sobre câncer, a gente vai desmistificando. Esses cuidados de qualidade de vida, de alimentação, de esporte, de vida sem estresse, a gente tem que começar nas escolas, né? Verdade. A nossa geração, a nossa cultura, ela talvez não tenha tanta oportunidade de ter uma reversão desse risco de câncer. Mas se nós conseguirmos
publicizar mais a temática, nós podemos ter uma redução aí do risco de novos cânceres e aqueles que devam surgir nos próximos anos sejam diagnosticados no perfil mais precoce possível. Tá aí, obrigada, viu, doutor, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Pessoal, muito bom a temática, né? Só regra de vida, só coisa boa para a sua vida. Mas olha, eu vou a um breve intervalo comercial.